Bom dia, Day Trader. Eu sou o Adriano Silva, esse é mais um Morning Call direto ao ponto, onde o objetivo aqui é trazer as principais notícias e informações que impactam o mercado financeiro para que você faça Day Trade de qualidade e termine o dia com lucro no bolso. Hoje, dia 13 de novembro de 2023, uma segunda-feira, recado rápido aqui para vocês. Amanhã se encerram as matrículas para o curso Day Trade consistente. Depois não adianta reclamar, não vai ter mais abertura de curso esse ano. E também o evento Day Trade consistente sai do ar, então corre lá, confira, porque você não vai ter mais acesso uma vez que ele sair do ar. E agora vamos direto para as notícias e entender o que está acontecendo no mercado, começar falando pelas informações dos indicadores chineses. Já saiu muita coisa com relação aos indicadores chineses, a gente fica atento porque vai dar muita notícia, muita informação e muito direcionamento com relação ao mercado imobiliário, que está em queda na China, e um apontamento para ver como é que vai ser o PIB da China esse ano, que tende a ser um pouco menor que os próximos anos, e a gente está atento porque isso impacta a economia global. Também tem informação de baixa liquidez hoje de novo no mercado, a gente tem ali uma situação um pouco complexa. Na sexta-feira o mercado já foi de baixa liquidez, se movimentou, mas dá um pouco realmente de receio de operar, porque o mercado com baixa liquidez não vai ter muita volatilidade, não tendo muita volatilidade, não tem um movimento muito consistente para a gente consiga tomar uma decisão no mercado. Então vamos ver se isso vai se concretizar, na expectativa que pelo menos essa informação de baixa liquidez seja errada, que isso tem muito a ver com relação à temporada de balanços que está ao fim. A gente tem um fim de temporada de balanços hoje no mercado, e com a finalização de temporada o mercado começa a se reajustar com venda e compra de ativos para que as carteiras sejam adequadas ao que está acontecendo. Óbvio, quando sai o balanço, quando sai a notícia, já tem muito movimento de mercado, então agora é um reajuste de mercado que a gente vai observar nos próximos dias, tá? E agora vamos direto para o calendário econômico, entender o que está acontecendo e quais horários impactantes a gente vai ter. E hoje, como eu disse para vocês, a agenda está vazia, não tem nenhuma notícia impactante que tenha um horário pré-determinado hoje. Então o mercado hoje vai literalmente se mover ao sabor do vento, não tem muita coisa para acontecer. A gente fica ali na expectativa que pelo menos essa agenda vazia não se realmente replique em baixa liquidez, como eu disse para vocês há pouco, quando a gente estava discutindo com relação às notícias que vão sair hoje. E sempre nesse horário eu falo para vocês das notícias impactantes da bolsa, tá? E às 9 horas da manhã abre o mercado futuro aqui no Brasil. Com a abertura do mercado futuro, muita gente gosta de operar ali no leilão de abertura. Eu prefiro operar sempre depois da abertura do mercado à vista, que é às 10 horas da manhã, porque eu já tenho um movimento pré-determinado, já tem injeção de liquidez com relação ao movimento de ação e abertura do mercado à vista, e aí eu consigo ali tomar a minha posição dependendo de como o mercado está configurado. Se não tiver bem configurado, eu não faço nada, tá? E também tem informação, perdão, tá? E por último tem o horário das 11h30 da noite, das 11h30 da manhã, perdão, que é a abertura da NYSE, a abertura do mercado americano. Costuma ser às 10h30, mas com o fim do horário de verão americano, passou para as 11h30, muito provavelmente lá para março do ano que vem a gente vai ter novamente o processo de horário de verão americano, e a gente se readeque e volte a ser, sinceramente, às 10h30. A gente fica acompanhando também essa informação e passando essas notícias aqui para vocês, tá? E agora vamos direto para as informações de principais indicadores e bolsas mundo afora, começar falando pela Ásia, que fechou mista, tá, na sexta-feira, e a Europa nesse momento que opera toda em alta, Estados Unidos praticamente toda em alta, com exceção SP500, que tem uma leve queda de 0,24%. Falando dos principais indicadores, começando pela nossa bolsa dolarizada, o EWZ, que fechou numa boa alta de 1,85% lá fora, barril Brent de petróleo cotado a 81,28, lembrando que chegou a quase bater 100 quando estourou, quando iniciou, né, a guerra entre Israel e Hamas, porque é o segundo grande polo exportador de petróleo, lembrando que também está acontecendo uma guerra entre Ucrânia e Rússia, que também é um dos principais polos exportadores de petróleo, e isso impacta na cotação do petróleo, mas como isso ficou controlado em questões de a guerra não vai se expandir muito além, pelo menos nesse primeiro momento daquela região, e torcemos para que isso não aconteça, a gente tem literalmente uma normalização da cotação do barril de petróleo. A gente vai acompanhando as próximas notícias e informações que impactam principalmente a cotação do barril de petróleo, que isso vai sim, se acontecer algo diferente do comum, vai sim impactar a economia global. Também tem a informação do minério de ferro, que está numa alta de 0,70%, DXY, que é o índice do dólar, numa queda de 0,16%, VIX, que é o índice da volatilidade do SP500, conhecido como índice do medo, numa alta de 6,28%, as bitcoins cotadas a $36.947, quase a $37 mil, realmente teve uma nova alta no movimento das bitcoins, a gente fica atento a essa criptomoeda, tá? E agora, se você me acompanha pelo Instagram, eu vou falar para você quer ver a análise do índice futuro, do dólar futuro, para acompanhar o que pode acontecer no mercado hoje, corre aqui pro YouTube que você vai conseguir ver tudo isso. Caso não, se encerramos por aqui, eu vou desejar para vocês um grande dia, como eu sempre digo aqui para vocês, bora pro game! E para você que tá no YouTube, vamos dar sequência aqui. Vamos dar uma olhada no índice futuro, dólar futuro, para ver o que vai acontecer no movimento dos mercados. Começar falando pelo índice futuro 60 minutos, que é o horário dos day traders, tá? E na sexta-feira realmente foi muito chato de se operar, porque a liquidez estava muito baixa. Olha só como o comportamento do mercado foi realmente altista, tá? O mercado subiu, mas olha a liquidez como foi muito abaixo da média móvel de 20 períodos aqui na parte inferior da tela. Tendo somente um dia, que foi a segunda hora, um momento, que foi o candle da segunda hora, que foi uma liquidez acima da média móvel de 20 períodos. Porém, o mercado voltou a trabalhar aqui na região da linha do 70
70%. Com uma liquidez baixa perto desta linha, que eu vou mostrar para vocês já no diário, que é uma linha assim de resistência, o mercado talvez bata aqui e volte a cair, a gente vai acompanhar o que vai acontecer, mas esse movimento também não está muito convincente para mim. No diário vocês vão ver. Já vamos dar um pulo pro diário, depois a gente vai vir aqui ver o que pode acontecer nos 60 minutos, vou afastar um pouco mais o gráfico para a gente ter uma visão mais amplificada do que está acontecendo. E olha só como tá chato o diário e como a liquidez foi baixa. Vamos começar falando pela liquidez, tá? Primeiro, aqui foi um candle realmente de corpo. Olha só o candle de 60 minutos. Deixa eu aproximar um pouquinho mais para vocês poderem observar. Vamos lá. Candle de 60 minutos foi um candle de corpo. Existe sim um movimento bem forte aqui de alta no candle de 60 minutos. Só que esse movimento de alta foi logo acompanhado por um volume financeiro abaixo. Olha como ele está bem abaixo da média móvel de 20 períodos. No candle anterior, quando teve acima, tá? Olha só, esse candle anterior, quando teve acima, foi um doji. Ele rompeu o doji e deu sequência no movimento de alta, sugerindo um comportamento de alta? Sim. Ah, então isso quer dizer que o mercado vai subir de uma vez? Não, não no meu ponto de vista. Eu já vou trazer para vocês aqui os principais highlights que me dizem essa informação. Primeiro, a gente está num movimento de alta muito forte, tá? Comparado desde a sua partida. Então ele partiu ali em poucos dias, ele rompeu uma barreira, tá? Que foi essa barreira da linha de suporte e agora virou resistência. Deu um movimento de alta, dando sequência, dando pra gente uma análise de comportamento altista, sim, um movimento de alta forte, sugerindo pra gente que precisa de um pullback, porque agora o mercado bateu ali bem em cima na média móvel na linha de 70% do IFR na parte inferior da tela. O que isso me diz, tá? Com esse mercado chegando próximo da linha de 70%, volume financeiro baixo, um candle de corpo que vem corroborar com a informação de alta, quer dizer que o mercado pode vir aqui tocar essa linha, tá? Essa linha que é uma linha nesse momento de suporte, olha só por quê? Porque aqui a gente tem aqui uma consolidação formada bem nessa região. Então tocar essa linha para fazer um pullback ou iniciar o pullback antes de cortar essa linha, para que se aproxime dessa média móvel de 9 exponencial para ter uma nova movimento de alta. Isso se não virar um movimento, tá? Porque a gente está vendo comportamentos estranhos do mercado nesses dias. Então estamos com baixa liquidez. Num dia que não tem muita notícia que movimente o mercado, que dê liquidez no mercado, num período que está de finalização de temporada de balanços, que já teve muita readequação de carteira, então já teve muito movimento de mercado. Então a gente está num período mais mascado hoje da bolsa. Vamos acompanhar e vamos só finalizar essa análise olhando os 60 minutos para ver se os 60 minutos traz alguma coisa para a gente um pouco mais emblemática e impactante, baseado naquelas informações que nós já vimos já no diário, tá? Vou pegar aqui a ferramenta triângulo de novo e olha só, eu tenho aqui uma situação do movimento de alta aqui bem interessante, tá? Eu tenho aqui literalmente um duto praticamente formado nesse movimento de alta, nessa linha que eu tô traçando aqui para vocês, ó. Olha como ele faz os toques ali naquela região. Ó, faz os toques. E aqui na parte inferior, vamos ver se a gente tem a mesma coisa. Eu acredito que tenha, tá? Olha só, eu tenho praticamente a mesma coisa aqui. Então eu tenho praticamente um duto de alta que eu também posso chamar de uma deriva, a depender do comportamento do preço, sim. Mas o preço se mantém praticamente a todo momento acima da linha de 50% e nesse momento também está acima da linha de 50%, perdendo inclinação na alta, mas sim dando um movimento altista pra gente. O que me preocupa, tá? Que eu vim falando para vocês faz tempo. Ele deixou um gap para trás e gaps são fechados normalmente no mesmo contrato. Então eu posso ver um movimento de baixa para vir fechar esse gap, mas agora essa média móvel de 200 períodos está bem dentro, em cima do gap, o que também me incomoda. Então a gente acompanha para ver o que vai se concretizar com relação a esse mercado, mas sim, já estou convencido que ele está fazendo sim um comportamento de alta, mas com atenção, porque sem liquidez, qualquer injeção de liquidez pode movimentar forte o mercado. Então hoje é um dia de atenção, porque pode ser um dia chato e mascado. Vamos dar uma olhada no dólar para ver se o dólar nos diz alguma coisa muito melhor do que o índice, porque até agora o índice só nos deixou desanimados com relação a um bom movimento para a gente conseguir fazer uma boa operação de day trade hoje e chegar no resultado que a gente quer. Olha só, o mercado está faz tempo nessa lateralização aqui, ó, nada muito consistente. Ele chegou a formar um ombro, cabeça, ombro, que eu cheguei a desenhar para vocês, ó, ombro, aí depois fez um movimento de alta, aí vem a cabeça, fez outro movimento, ombro, fez um movimento para ele subir e depois perdeu, então ele perdeu essa configuração gráfica, trazendo para a gente a informação que ele está num caixote, tá? Que ele está consolidado numa lateralização, lateralização forte e chata. Ó, posso pegar, considerar desse movimento desse candle aqui, ó, toda essa região, uma região de consolidação onde o mercado não sai daí. E é uma região, vamos pegar o range aqui de movimento dessa região para poder falar com mais consistência, ó, de 78 pontos. Não é uma região muito apertada, tá? Porque o movimento do dia tende a ser 58, 54 pontos mais ou menos no índice, tá? No índice não, perdão, no dólar. No índice tende a ser um movimento mais forte. Mas ainda assim mostra pra gente que está consolidado, então muito provavelmente o mercado do dólar continue dentro desse range nesse momento com viés baixista por conta deste movimento recente, tá? O mercado rompeu as médias aqui nos 60 minutos, trabalhando em cima daquela zona aqui. Neste momento a zona de suporte já foi zona de resistência, tá brigando bem aqui para mudar também a configuração dessa zona. Vamos dar uma olhada no diário, porque também foi com baixa liquidez que aconteceu a sexta-feira.
sexta-feira e não deu pra gente muita informação do que o mercado pode fazer, tá? Então olha só, vou afastar um pouco mais o gráfico e sim, ó, o gráfico já tá faz tempo aqui, ó, no mercado de baixa liquidez, ó. E na sexta-feira foi um mercado bem de baixa liquidez, olha só como a média móvel de 20 períodos está bem acima desta região de liquidez, também se comparar com a liquidez dos dias anteriores, a gente tem essa visão de que realmente o mercado foi de baixa liquidez. O mercado trabalha nesse momento abaixo da linha dos 50% no IFR, parte inferior da tela, mas acima da linha dos 70%, sugerindo que sim, a gente está no movimento baixista e o comportamento do preço nos deu isso também, tá? Porque olha só, um movimento de baixa, um movimento de alta, o pavio chegou a quase fechar o gap, o que talvez a gente ainda tenha um comportamento de movimento de alta, talvez, e aqui sugerindo uma continuidade de queda a depender do comportamento do preço. Então o dólar está muito mais desenhado no diário, dizendo para a gente que vai sim fazer um movimento de queda, apesar da baixa liquidez, tá? E também do IFR quase ali pressionado na linha dos 30%, a gente fica atento. Eu acho que o IFR tem que esperar um pouco, talvez a gente feche um candle parecido com esse aqui do lado, com um pavio um pouco mais alto e um corpo um pouco menor, sugerindo uma continuidade de movimento de queda, tá? Talvez a gente veja esse comportamento, então a gente acompanha. Então, como eu sempre digo, gente, vamos ter cuidado hoje na operação. Hoje pode ser um dia mais mascado, mais enjoado, sem muita liquidez, dado a falta de notícias com relação ao movimento do mercado lá no calendário econômico. Então a gente fica mais atento. O dólar sugere sim um leve movimento de alta para de repente dar uma outra pancada de baixa. Vamos acompanhar o índice também, ao contrário disso também, mas o índice está mais chato, tá? E se o índice começar a fazer um movimento forte de queda, eu não acredito que o dólar vá dar uma sequência de queda nesse movimento, porque tem aquela questão de correlação negativa que se aplica sim ao índice dólar, e a gente acompanha o que vai acontecer também no SP500 para ver se isso vai se desdobrar com relação à análise que a gente fez aqui, tanto do índice quanto do dólar. Gente, do mais, espero vocês hoje às 8 horas da noite no Arriscando a Própria Pele, para que a gente faça um day trade de qualidade e termine o dia com lucro no bolso. Espero que vocês operem bem e, como eu sempre digo aqui no final dos vídeos, bora pro game, pessoal!